Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero desejar a todos um ótimo ano de 2023. Espero que vocês tenham tido uma virada de ano super boa com a família, com os amigos, enfim. E hoje eu quero trazer aqui para vocês a minha lista de leitura de 2023. Na verdade, não são todos os livros que eu quero ler em 2023, mas eu destaquei aqui alguns principais, assim, que eu acho que merecem aqui estar nessa lista. Eu quero muito ler eles ao longo desse ano aqui. E também quero agregar outros livros conforme o ano for avançando, mas esses daqui eu quero ler bastante e é por isso que eu tô trazendo esse episódio aqui para vocês. E se vocês tiverem listas de leitura para esse ano, por favor, compartilhem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Spotify. No YouTube é youtube.com/bookcastoficial. Deixa eu só confirmar aqui porque eu sou péssimo nisso. youtube.com/bookcastoficial e no Insta, @bookcastoficial. É lá onde eu tô postando todas as saídas de episódios, quando eu gravo episódio novo, quando eu recebo livro, quando eu termino de ler livro eu posto lá, enfim. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns dos principais destaques aqui da minha lista de leitura. Sem mais delongas, o ano de 2022 foi muito pautado por uma leitura de uma frequência não tão grande quanto eu gostaria. Então eu li menos, fiz toda uma rebuscada aqui só para dizer que eu li menos que eu gostaria de ler. Então esse ano de 2023 eu quero ler mais, mas se eu passar por esses livros aqui, não interessa os outros livros que eu for lendo, eu já vou estar bem feliz da vida. O primeiro livro que eu trago aqui da lista, ele é um livro de um autor que eu curto bastante, que eu sempre falo quando eu falo que eu curto bastante ele. Eu li, sei lá, 20% das obras que ele já escreveu, então tem mais ainda, uns 80% para ler. Mas esse livro aqui, ele lançou, é o livro mais recente dele, e eu tô falando do Stephen King, o livro Conto de Fadas. Então, para quem tá assistindo aqui no YouTube e também no Spotify, se você não me segue no Spotify, por favor me siga lá e é só clicar no botão seguir, me dá uma estrelinha ali, tal qual o seu Uber. E no YouTube também, seja inscrito lá, agradeço pelos novos inscritos que eu venho recebendo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, para quem está assistindo aqui o vídeo, esse é o livro Conto de Fadas, da editora Suma, do Stephen King. Nesse episódio aqui hoje, o começo de 2023, esse é o último livro divulgado e publicado, divulgado é ótimo, né? Publicado e divulgado também, né? Do Stephen King em 2023, então acho que ele vai lançar outro livro agora em 2023 também, mas eu tô ansioso para ler ele. Ele é um grandinho, assim, ele tem, deixa eu dar uma olhada aqui, ele tem umas 600 páginas mais ou menos, quase 600 páginas. A mais nova história dele é um pouco o título do livro já diz Conto de Fadas, né? E o Stephen King escrevendo fantasia. Então isso, a princípio, vai ser uma coisa nova para mim. Eu já li um pouco de fantasia com ele ali A Pequena Caixa de Gwendy, que tem um pouco de fantasia ali, mas a princípio esse é realmente um conto de fadas, né? Como o título já diz, então tô bem ansioso. Mas as minhas expectativas não estão tão altas, justamente por causa do Billy Summers, que foi o último livro que eu li dele, que foi lançado, acho que em 2021 ou 22, é um dos livros mais recentes dele também. E eu não gostei tanto do Billy Summers como a galera tá falando que gostou, assim, sabe? Então, as minhas expectativas quanto a Billy Summers estavam super altas. E, pô, Stephen King, né? Stephen King sempre coloca a minha expectativa lá no alto. Mas quando eu li, eu vi que não era muito... O começo do livro do Billy Summers, os primeiros 30%, tu não consegue largar de tão bom que é. E aí tem uma enorme barrigada no meio do livro, e depois ele meio que faz um Deus Ex Machina ali, acha uma solução e alguma coisa impossível, não impossível, mas bem difícil de acontecer, acontece, e isso acontece no decorrer da vida, mas naquele contexto ali foi muito uma solução Deus Ex Machina só para fazer com que a história avançasse. Então eu não curti muito. Então as minhas expectativas, apesar de estarem altas por ser Stephen King, pero não muito, assim, eu vou com cautela, porque eu sei que se eu colocar minha expectativa lá no alto, que eu tô vendo que algumas reviews estão dizendo que esse livro é realmente muito bom, então eu nem tô vendo muita review desse livro para eu nivelar minha expectativa e ficar feliz com o que vier, assim, sabe, porque eu fiz isso com Billy Summers, não deu tanto certo, talvez eu tivesse gostado mais da história se a minha expectativa tivesse baixa. Mas, enfim, essa é uma das minhas leituras que eu quero terminar nesse ano de 2023. Espero que vocês também, se vocês já leram
o Conto de Fadas, por favor, me diga se é bom ou se é ruim, mas como eu falei, eu não vou ouvir muito isso porque eu quero ler antes de ouvir as expectativas, beleza? Esse é o primeiro livro, então, da lista de leitura de 2023. O segundo livro aqui, deixa eu ir botando aqui atrás, fazendo essa pilha. O segundo livro é um livro que fez muito sucesso no ano de 2022. Uma galera comentou bastante sobre ele e ele segue sendo comentado. E eu não conhecia muito da autora, acabei conhecendo mais por causa do livro e eu tô bem ansioso para ler, que é o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Ela é uma atriz infantil, assim, ela trabalhou mais conhecida por aquela série iCarly que dava na TV e tal. E eu conhecia ela meio de longe, assim, não é da minha época esse seriado, mas, de fato, quando esse livro saiu lá na gringa, que é I'm Glad My Mom Died, o título chama bastante atenção, né? Estou feliz que minha mãe morreu. E eu fiquei logo com aquilo na cabeça, assim, porra, por quê? Que eu quero saber dessa história por trás dessa celebridade, dessa personalidade, conhecer mais. E nesse caso aqui, eu fui ler as reviews também, e as reviews me deixaram bem entusiasmado e ansioso para ler esse livro, porque tem gente falando que é a melhor biografia que eles já leram ever, assim, sabe? Então eu tô bem ansioso. Então aqui a autobiografia da atriz Jennette McCurdy, muita gente falando que é um dos melhores livros, as melhores autobiografias já criadas já. É relativamente pequeno, assim, tem as suas, vamos ver aqui, suas 300 páginas, então não é tão grande quanto o do Conto de Fadas do Stephen King, então a princípio vai ser uma leitura tranquila, e eu tenho uma galera falando que tá gostando bastante desse livro. E nossa, se tu pesquisar esse livro aqui no YouTube, principalmente o título em inglês dele, tu vai achar 500 mil conteúdos, não só de pessoas lendo e fazendo o seu veredito sobre, mas dessa atriz levando, eles fizeram uma campanha de marketing bem relevante para esse livro aqui, e claro, a capa e o nome do livro ajudam bastante a vender, que foi o meu caso, né? Me interessei por ele por causa do nome e da capa. E isso vai muito de encontro àquela galera que fala, não julgue o livro pela capa. Beleza, mas eu compro o livro pela capa com certeza, que é o caso desse e de outros livros que eu vou trazer aqui. Então, estou feliz que minha mãe morreu, quero bastante ler. Talvez eu leia esse livro já no começo desse ano aqui, porque eu tô bem ansioso para ler ele. Deixa eu botar aqui atrás, na pilha. O terceiro livro que eu quero ler dessa lista aqui é um livro que eu descobri ele, acho que foi ano passado, se eu não me engano, em 2022, porque eu vi que um dos meus diretores, não um dos meus diretores favoritos, mas um dos diretores mais picas de Hollywood vai adaptar esse livro para um filme. Então, todo mundo fala, filme é melhor que... livro é melhor que filme e tal. Beleza, eu concordo, mas tem algumas produções cinematográficas que são muito fodas de ver na tela grande, assim, sabe? E nesse caso eu quero conhecer a história antes de ter a experiência de ver no cinema. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tem gente em podcast, eu sempre falo, né? Tem gente em podcast que fuma maconha e não posso tomar minha água no meio do episódio. Enfim, o nome do livro é Assassinos da Lua das Flores. Assassinos da Lua das Flores. Petróleo, Morte e a Criação do FBI, do David Grann. Bom, esse livro aqui ele vai ser adaptado para o cinema simplesmente pelo Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio como ator, né? Então, essa dupla já criou produções cinematográficas muito fodas, na minha opinião. O Lobo de Wall Street foi um caso que eles também adaptaram de um livro. Até tem um livro aqui, o Lobo de Wall Street, tem aqui na minha estante aqui atrás. E é um livro muito bom e o filme é muito bom também. Acho que o filme que impulsionou a carreira da Margot Robbie depois, mas leva o DiCaprio também. Então essa duplinha Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio tiveram no Lobo de Wall Street, Os Infiltrados também, um puta filme, Ilha do Medo, que também foi baseado em um livro, Gangues de Nova York. Enfim, eles têm um currículo de dar inveja, assim, pra galera de Hollywood. Então, e além disso, esse é um livro que é o best-seller do New York Times, então ele é bem relevante. E ele, diferente ele não é um livro de ficção, então é um livro de uma história real, que basicamente, pelo que eu vi por cima, conta a história de alguns assassinatos em uma área indígena.
e foi identificado depois que essa área indígena tinha poços de petróleo nessa área indígena, e foi no início do século XX, no ano de 1900, acho que 1902, alguma coisa assim. Então, um livro de história barra suspense, barra mistério, barra true crime, que eu tô bastante ansioso para ler. O Martin Scorsese adaptando para o cinema, claro, me chamou bastante atenção, e lendo a sinopse do livro me chamou bastante atenção mais ainda, né? Pô, a criação do FBI. A FBI, Federal Bureau Investigation, né? Uma das não empresas, mas um dos departamentos de investigação mais conhecidos, talvez o mais conhecido do mundo, lá dos Estados Unidos. A criação dele vai ser... Eu fiquei bem ansioso para ler, assim, pô, como é que foi a origem disso, né? E a sinopse de assassinatos indígenas em terras com poços de petróleo é simplesmente... literalmente um roteiro de filme. Agora, sim, um roteiro de filme. A capa também é bem bacana aqui, com um poço aqui atrás e o carro daquela época também com índios ali em cima do carro. Tô bem ansioso para ler. Os Estados Unidos, então, 1920, membros de uma tribo são assassinados e uma investigação começa. Então, basicamente, essa é a sinopse do livro. E depois petróleo é encontrado nessas terras indígenas, terras dessas tribos. Não tem muito o que falar, né? Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio vão levar isso pro cinema. Esse filme ele vai ser lançado, pelo que eu vi, no segundo trimestre de 2023, então maio, se eu não me engano. Então é melhor eu começar a ler esse livro o quanto antes, para eu já estar pautado para assistir e fazer as comparações e ver se o diretor conseguiu colocar minha visão lá na telona. No Lobo de Wall Street eu lembro que eu assisti o filme... Não, eu li o livro e assisti o filme. E quando eu li o livro, o Lobo de Wall Street, nossa, eu curti um monte. E quando eu assisti o filme, a minha expectativa não foi quebrada, assim, sabe? O Martin Scorsese conseguiu entregar um puta filme com uma puta atuação do Leonardo DiCaprio, que naquele ano não ganhou o Oscar, mas foi ganhar depois. Mas muitos críticos falaram que ele deveria ter ganho o Oscar de melhor ator naquele filme, naquele ano do Lobo de Wall Street, né? Então, bem ansioso para ler Assassinos da Lua das Flores. Deixa eu colocar aqui atrás como mais um livro. Esse próximo livro aqui, ele literalmente eu comprei ele por causa da capa dele. Eu tava numa livraria lá em São Paulo e eu vi essa capa me chamou atenção, o nome me chamou atenção, e tem uma citação do Stephen King na capa que faz com que o livro seja vendido de uma maneira muito mais fácil, eu acho. Pelo menos no meu caso foi. O nome do livro é A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward, e aqui é essa citação do Stephen King aqui. Este livro vai fazer você surtar, mas não vai revelar seus segredos alucinantes até o final. Porra, olha essa capa aqui, tem um gato preto muito louco aqui, e uma casa super num breu, assim, à noite, e uma casa de terror, assim, sabe? Aí eu peguei esse livro e comecei a ler meio que a sinopse, assim, comecei a ver que ele... Livro vencedor do British Fantasy Award na categoria Melhor Romance de Terror, nomeado pela revista Esquire, um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos. Porra, se isso não te chama atenção, pelo amor de Deus. Apesar de eu não conhecer a Esquire, mas aqui parece ser relevante. Finalista do World Fantasy Award, não tenho ideia do que é, mas parece ser big deal. Uma leitura chocante e envolvente, perfeita para os fãs de Garota Exemplar, não li, mas assisti o filme, e de Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Li Assombração da Casa da Colina. Uma das minhas séries favoritas é adaptada da Assombração da Casa da Colina, que é a Maldição da Residência Hill, que é feito pelo... acho que é Ryan Murphy o nome dele, se eu não me engano. Tá na Netflix. Então, enfim, um prato cheio aqui pra fã de terror. Curto muito terror, gosto bastante de Stephen King. Juntou tudo isso e, listado como um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos pela revista Esquire. Daí eu fui no artigo que dizia esses 50 melhores livros. E o primeiro livro eu não li, mas eu nem preciso ler para entender que ele merece o primeiro lugar. Então, pelos livros que eu vi ali dos 50 lugares, faz sentido, assim, sabe? Não sei, vou ver se esse daqui... Pô, esse livro é bem recente, tá? Esse livro ele foi escrito... Nossa, tem muita citação de um monte de gente falando bem do livro. Marketing bem feito aqui pela editora Jangada. Aqui. E por quem escreveu o livro também, né? 2021, então imagina um livro de 2021. Ele foi lançado aqui no Brasil, essa primeira edição...
Se eu não me engano, esse ano mesmo, em 2023, é a primeira edição dele em 2023, então super atual aqui no Brasil, foi lançado em 2020. E muito ansioso por ler ele, não conheço a Catriona Ward, mas parece que ela impactou uma galera aí escrevendo esse livro, né? Então tô bem ansioso pra ler ele. E, pô, olha que capa foda aqui pra ter na tua estante, né? Muito foda. Deixa eu colocar aqui mais um livro da lista. O próximo livro é um livro que ele foi lançado no ano passado, 2022, se eu não me engano. Ele tá aqui e eu não li ele, mas eu quero ler ele. É o drama de todo leitor, né? O livro tá aqui, mas eu quero ler ele. O nome do livro é O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Ela lançou a princípio, pelo que eu sei, 3 livros, né? A Lista de Convidados. Na verdade, a Lista de Convidados foi o segundo. O primeiro foi A Última Festa, se eu não me engano. Esse eu não li. E foi adaptado para filme também. Tem um filme na Amazon Prime, se eu não me engano. Lista de Convidados eu li e gostei bastante. Por isso que eu estou interessado em ler O Apartamento de Paris. A princípio, pelo que a galera tá falando, é um livro de mistério, tá? A Lucy Foley escreve mistério, então é uma pegada meio Agatha Christie, assim. E parece que é justamente isso, né? A autora, ela muda os personagens, muda o cenário. No caso, a Lista de Convidados é um casamento que acontece numa ilha. E tem todo o mistério de aparece um corpo e aparecem histórias antigas e tu tem que descobrir quem é que matou e quem é o dono da história antiga, enfim. E é um livro muito cativante, te prende bastante. Então, logo que saiu o Apartamento de Paris, a editora Intrínseca aqui, parceira do Bookcast, enviou aqui para casa. Eu ainda não li ele, ainda não priorizei ele, mas eu quero ler ele esse ano, priorizar, porque eu me diverti bastante lendo a Lista de Convidados e ainda quero ler também A Última Festa, que foi o primeiro livro dela. Então, mais um livro aqui da Lucy Foley. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Assim como os outros livros, pessoas estão falando bem desse livro. Então estou bem entusiasmado para ler. Conheço os moradores do número 12 da Rue des Amantes. A socialite, bonzinho, bêbado, angustiada, concierge. Quem terá a chave para esse mistério? O bêbado matou um bonzinho e a socialite escondeu tudo. Já matei o livro. Não, tô brincando. Ansioso para ler aqui O Apartamento de Paris. Eu sempre curto bastante ler mistério, assim, porque tu fica tentando descobrir, assim, sabe? Fora alguns livros que tu lê, aí tu pensa que tu vai descobrir, e aí no final das contas o autor joga um negócio lá super psicodélico que tu nunca poderia saber que aquilo iria acontecer, sabe? Mas enfim, deixa pra próxima. O próximo livro que eu quero ler também é um livro de um autor que já apareceu aqui, mas ele tá com outro nome, tá? Sem mais delongas, A Longa Marcha, do Richard Bachman, que na verdade é o Stephen King. O Richard Bachman foi o pseudônimo do Stephen King no começo da carreira dele. Ele lançou alguns livros com esse pseudônimo. E agora, em 2023, a Suma de Letras, que também é parceira aqui do Bookcast, vai começar a relançar esses livros com uma edição super bonitona aqui e tal. Até tem a tag aqui, os livros de Bachman, para quem está assistindo aqui em vídeo, no Spotify, no YouTube, vai pegar isso. Então, uma edição bem boa. É um livro bem curtinho, tem as suas 300 páginas também, mas como a Suma vai começar a lançar esses livros, eu já quero começar a ler esse primeiro aqui, que foi realmente, pelo que eu vi aqui, o primeiro livro do Stephen King, lançado sob o pseudônimo de Richard Bachman. Aqui a história é a seguinte, pelo que eu li por fora, né? É tipo uns jogos vorazes de jovens, só que escrito lá nos anos 80. Então tem muita gente falando que os Jogos Vorazes pegou como referência esse livro aqui. Tu sabe que criatividade é só ligar os pontos, né? Então nada se cria, tudo se transforma. Já dizia o grande filósofo, que eu não lembro o nome, o inesquecível, né? Então, nesse caso aqui, parece que a longa marcha são esses jovens aqui que precisam chegar em algum lugar, não sei o quê. Basicamente essa, não procurei ler muito de spoiler, de resumos, para não me dar spoiler nem nada, até porque é um livro curto. Mas me interessou justamente por causa da nova edição da Suma de Letras, que vai começar a editar, a enviar esses livros, a publicar esses livros, e por ser o Stephen King, então o começo da carreira do Stephen King,
quero bastante saber como é que foi, né? Porque tem Carrie, que foi o primeiro livro dele publicado com o nome Stephen King, e tem esse daqui, os livros de Beckman também, que eu tô ansioso para saber. A princípio ele lançou outros, eu não sei quantos ele lançou. Escreveu seu primeiro livro, A Longa Marcha, publicado em 79. O nome que usou é entre 77 e 85. Então, ele lançou A Autoestrada, que também com esse pseudônimo, O Concorrente, e acho que tem mais alguns outros aqui. Surpreendentes. Tá, beleza. É isso aí. É Stephen King, muito simples, né? Pô, por que ler Stephen King? Porque o cara é foda pra caralho. Não tem mais justificativa. E tem um livro aqui, que entrou aqui mais no rabo do foguete, aqui no final. Nem tava pensando muito nele, mas, pô, no final da lista eu pensei, pô, como é que eu não botei esse livro, né? É de um autor, participou de uma série que eu acho que todo mundo gosta, tem poucas pessoas que não gostam. O livro ele foi lançado em 2022 nos Estados Unidos e já foi lançado agora em 2023 aqui no Brasil. Simplesmente, vou pegar no meu Kindle aqui, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry, o famoso Chandler do Friends. Para quem não sabe, essa é uma autobiografia do Matthew Perry. O Matthew Perry foi interpretou o personagem Chandler no seriado Friends, que foi um dos maiores sucessos da televisão americana nos anos 90, ali no começo dos anos 2000. E nesse livro ele conta o episódio, principalmente o episódio que teve aquela coisa terrível, os vícios que o Matthew Perry tinha, principalmente com álcool, se eu não me engano. E dá pra ver no seriado, se tu for ver as temporadas ali, acho que é a 4ª ou 5ª temporada, ele tem uma temporada que ele parece super magro e tem outra temporada que ele tá bem gordinho, assim, sabe? Tá bem diferente de quanto ele tava, sei lá, 2 temporadas atrás. Isso foi muito a questão da droga e desse vício. E depois do Friends ter acabado, ele meio que desapareceu, ninguém sabia onde é que ele andava, e agora ele começa a reaparecer, principalmente com esse livro. Ele fala que ele escreveu esse livro justamente para ajudar outras pessoas a saírem desse estado de vício, de depressão e outras coisas. Então, é muito louco, né? Tu vê que uma pessoa que tinha, a princípio, todo o sucesso do mundo, estava participando de uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, que é Friends, que ainda tem streaming lutando para comprar os direitos da série, porque por mais que a pessoa tenha assistido, a nossa geração, pelo menos a minha geração, tem um apelo nostálgico àquilo super grande, então... e mesmo assim ele caiu nesse vício. Talvez a fama, justamente por isso, fez com que ele caísse nesse vício. Enfim, não sei muito do por trás disso, é só essa sinopse, né? Que ele escreveu esse livro justamente para dar luz a esse vício que ele tinha, que era o vício principalmente em álcool, pelo que eu vi por cima. Então, bem ansioso para ler também Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry, o nosso famoso Chandler. E eu curtia muito o Chandler e tô muito ansioso para saber o que aconteceu com ele ali durante as temporadas de Friends, que é um dos meus seriados favoritos ali, obviamente, porque é muito engraçado e infelizmente acabou, né? Como tudo na vida acaba e como esse episódio do Bookcast acabou. Aqui estão os livros, acho que são 8 livros, pelo que eu vi ali, que eu tô colocando aqui como os livros que eu quero ler esse ano, quero trazer aqui, quero falar sobre eles, quero ver se eu gostei, se eu não gostei, quero falar da minha opinião, quero ler e compartilhar com vocês e ver o que vocês acharam também. Então, de novo, por favor, me siga aqui no Spotify, no YouTube, youtube.com/bookcastoficial. E no Instagram, @bookcastoficial, a gente tá lá também, o meu CNPJ, lá tem o meu Insta CPF, que é o @DiegoSgon. Me siga lá pra acompanhar minha vida, se você quiser. Se não, só me siga aqui nas redes sociais do Bookcast, também aqui no Spotify. Muito obrigado pelos novos seguidores, muito obrigado por terem assistido e ou ouvido esse episódio. Desejo a todos um ótimo ano de leitura em 2023 e de outras coisas também, muito sucesso, paz, saúde. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Não esquece de comentar lá no YouTube e também no Instagram se
tem livro aqui da minha lista que tá na sua lista, que se tem livro na sua lista que deveria estar na minha com base nos meus gostos, ou até em outra coisa muito diferente do que eu leio, eu tô pra galera. Vamos lá. Valeu, galera. Brigadão, até mais.